Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Pedro, eu sou estudante matriculado na cadeira de Literatura Brasileira C, do professor Antônio Marcos Vieira Sanseverino, e na cadeira de Estudos Literários, da professora Márcia Valente de Lima Silva. Este é um trabalho em vídeo para ambas as cadeiras sobre a obra literária de João Cabral de Melo Neto, chamada Morte e Vida Severina, o Alto de Natal Pernambucano. Tá. O meu trabalho ele vai ser baseado numa análise que eu tenho do próprio título e subtítulo da obra, tá? Uma análise que eu vou fazer, do quão importante é um título para uma obra, para caracterizar essa obra. Tá? Eu escolhi isso porque ao ler a obra me ficou muito nítido a importância que esse título tem para a obra, né? É bem legal porque parece que cada pedacinho da obra ele vai se montando enquanto a gente está montando o próprio título, né? Então a gente vai vendo a morte para depois ver a vida, e não a vida antes e a morte antes. Eu acho que isso tem um peso, né? É morte e vida severina, e não vida e morte severina. Por quê? Porque a gente enxerga a morte antes e a gente só vai enxergar a vida depois. Então vamos ver aqui. O subtítulo também é bem importante e a gente vai falar sobre isso depois, né? Por conta do Natal e ser um alto. Vamos começar com João Cabral de Melo Neto. Ele gostava de ser chamado, ele se autodenominava de o engenheiro. Por quê? Porque a geração de 45 que ele fazia parte era uma geração bem lírica e bem voltada ao eu lírico dentro das obras. Mas as obras que ele fazia, os poemas que ele escrevia, eles eram menos focados nesse eu lírico. Ele deixava o eu lírico de fora, ele deixava a musicalidade de fora. E o que ele fez nessa obra? Nessa obra ele quis deixar o eu lírico de fora, né? Mas ele cedeu à musicalidade, ele cedeu à rima, ele cedeu à repetição desse gênero lírico. Por que eu estou falando tanto do gênero lírico? Porque uma das coisas que a gente pode ver em Morte e Vida Severina é que ele tem muitas características que são multifacetadas. Então ele poderia ser tratado como um épico, ele poderia ser tratado como um lírico, ele poderia ser tratado como um drama. E aí que a gente entra, o que exatamente é Morte e Vida Severina? A gente pensa em poema dramático ou um alto lírico, né? Mas eu acho que poema dramático cabe melhor. Por quê? Porque a gente tem mais características do lírico, apesar de ser uma peça, né, para ser encenada, de ser um alto, ele é mais um poema lírico do que um próprio alto. A gente tem a característica do épico, que é a presença de uma representação de um povo, né? E a representação do povo a gente pode ver numa citação, que é a citação do primeiro capítulo, né, que a gente pode dizer de primeiro capítulo, ou melhor, a primeira cena do alto, que é quando ele explica ao leitor quem é e a que vai, que significa, né, quem ele é e o que ele vai fazer, sobre o que se trata a obra, né. Eu vou ler aqui o trecho bem curto, né, e ele é clássico da literatura brasileira, então aí vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquem sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa César Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias. Vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia, somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia,
de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de brandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Beleza. O que a gente tem sobre essa primeira cena, esse primeiro contato que o leitor tem com a obra? A gente tem características de todos os gêneros, né? A gente tem característica do épico, porque ele está falando de todos os severinos, de todas as pessoas que moram naquela caatinga, as pessoas que têm a cabeça grande, que se equilibra. Ele fala do povo dele, ele não está falando só dele, ele está falando de uma nação de severinos, né? De uma nação que é Pernambuco, uma nação que é o Nordeste. E por isso eu acho que ele tem muito do gênero épico. A gente pode falar sobre a quantidade de personagens que é apresentada durante a obra, que é pouca, e isso é mais do gênero dramático, mas mesmo assim eu acho que ele tem um pouco de épico lá. Mas vamos lá, o gênero dramático ele tem ali porque ele tem essa profundidade ao ato, né? O drama é isso, o drama é o ato, e ele está muito focado no ato de sair, no ato de morrer. A morte é muito bem explorada em Morte e Vida Severina. Olha só, o título já liga aqui. Morte é a primeira palavra que a gente lê quando a gente pega o livro na mão. A gente pega aqui Morte e Vida Severina, a primeira palavra que a gente lê é morte. Isso tem um significado muito forte dentro da história. E beleza. Com o gênero lírico a gente vê a repetição é feita impecavelmente durante a obra. A gente vê Zacarias sendo repetido várias vezes, Maria sendo repetido várias vezes, a gente vê Severino sendo repetido várias vezes. A palavra morte, existe a morte morrida, a morte matada. A gente tem muito suco para extrair dessa obra, que ela se encaixa em tantas formas, de tantas leituras que a gente pode fazer sobre ela. Mas não vamos nos prender muito à primeira cena, os primeiros versos que a gente leu, que são incríveis, né? Eles descrevem um povo, eles descrevem um personagem, eles descrevem como é que vai ser tratada a história, sobre o que vai ser tratado. A gente já sabe ali de cara. Ele vai falar sobre a ida dele, a emigração. Ele disse que aqui emigra, não é mesmo? Então, ele já dá um prelúdio para o que vai acontecer, né? E ele mostra, mesmo na primeira cena, ele já mostra que está tudo rodeado de morte. Ele mostra que o Severino, a pessoa, o povo severino, ele vai estar rodeado de morte, o que é o caso do poema inteiro. A morte, ela se vai de pouco em pouco. É como ele disse sobre a fome, de pouco em pouco no poema, a morte vem e vem e vem, e ela não sai de perto. Em alguns momentos a gente tem um alívio do Severino, mas mesmo assim a morte está ali atrás dele, correndo atrás dele. Então vamos ver. Já falamos sobre os gêneros líricos, agora vamos ver o título. O título é lindo. Morte e Vida Severina. O Alto de Natal Pernambucano. Tá? Então a gente vê aqui Morte e Vida, a gente já viu essa relação de que a obra começa falando da morte, a gente tem todo esse percurso que o Severino vai, ele passa por aquela rezadeira, e é um momento muito, muito forte quando ele conversa com aquela rezadeira e ela fala que a morte é o ganha-pão do pessoal de lá. Se tiver morte, tu tá bem de vida. Se tu não trabalhar com a morte, tu não tem. Ele sabe fazer de tudo, mas se não estiver trabalhando com morte, não vai rolar, vai para outro lugar. A gente tem uma obra que começa com essa morte, ela se arrasta por mais da metade do poema, e a gente chega quase no final, nas últimas 6 cenas, a gente começa realmente a vida severina, né? Além do que a gente teve na vida, da vivência, da experiência de Severino, o personagem, tanto quanto do povo severino, a gente tem a vida nascendo, o Natal, José Mestre Carpina, José Carpinteiro,
Filho, Pai de Jesus Cristo. Então aqui a gente tem o nascimento de Jesus Cristo, mas não só Jesus pernambucano, Jesus que vive a vida severina, Jesus que vai ter essas ciganas que vão falar sobre a vida dele vai ser sofrida e ela vai encrencar e tudo mais, ele vai ser coberto de lama, mas ele vai ter um trabalho numa fábrica, ele vai melhorar de vida e tudo mais, mas a gente tem que ver como o título faz parte disso. Olha só que lindo que é, Morte, Vida Severina. O tempo inteiro o título acompanha a obra, a gente está vendo a morte, a gente está vendo a vida. E é uma vida severa, é um povo que vive a miséria, que vive a morte todos os dias. A fome traz essa personagem que é a morte, que está ali, que está como se estivesse segurando a mão de todos os personagens do tempo inteiro. A gente tem aquela expressão segurando a mão de Deus e vai. Aqui não. A vida severina é uma vida que a gente caminha do lado da morte, a gente caminha do lado da fome, eles estão sempre ali junto. E aí a gente tem morte, vida severina, o alto de Natal pernambucano, um alto de Natal, a gente tem aqui o nascimento de Cristo. Natal é isso, Natal é nascer, a gente tem toda a história do nascimento de Cristo, a gente tem os presentes, a gente tem o pessoal vindo trazer presentes para o filho do José Mestre Carpina. E o que acontece é isso, né? A gente tem essas pessoas que aparecem do nada e vão dando presentes, mas mesmo assim é uma vida sofrida, é uma vida miserável e tem repetição da lírica que vai acontecer mesmo com tanta... Da minha pobreza eu trago esse presente, e o presente é algo simples e singelo, mais simbólico, porque é uma vida muito miserável e a gente não tem como ter um presente enorme, sabe? Então a gente não tem aqueles 3 reis magos, a gente tem várias pessoas, essa comunidade, essa massa, né? A gente tem o povo retribuindo ao povo, entende? A gente tem o Natal, a gente tem os reis magos, e a gente pode dizer que o próprio rio Abapaípe, se não me engano, o nome do rio, era a estrela, sabe? A estrela guia, era o rio guia, e mesmo assim é severo, é vida severina, o rio seca, não tem mais guia. O Severino tem que ir por conta própria da metade para o final. Então a gente tem o título do início ao fim, né? O título do início ao fim. O que eu acho mais encantador do final dessa história? Não existe um final. O final dessa história, as últimas 7 cenas, o nosso personagem Severino, que emigra, ele está cogitando suicídio e ele não sabe o que ele vai fazer, se ele vai preferir a morte severina ou se ele vai preferir a vida severina. E é aí que a gente tem o final que fica aberto. E o final termina com vida. É Mestre Carpina dizendo assim, a vida, eu não tenho como te explicar que a vida é tão boa. A vida está aí, ela está aí para ser vivida, não é mesmo? E a gente tem essa dualidade, a gente pode pensar no final ruim e a gente pode pensar no final bom. O Alto de Natal, ele tem essa especificidade que a gente vai pensar na esperança, né, de que ele vai continuar vivendo, tudo mais. Mas o quão melhor é continuar vivendo essa vida severina, o quão não é melhor ficar naquele caixão de água molhado, né? Água. A água vai guiar a vida, né? Então a gente tem um início, morte e vida, a gente tem um meio, morte e vida, a gente tem um final, morte e vida, e a gente tem o pós-final, a esperança ou não de que Severino, filho de Maria, do finado Zacarias, o que ele decidiu? Ele ficou vivo? Ele se matou? A gente não tem como saber, está em aberto, mas é isso que o título diz, morte, vida, Severino. A gente não tem a morte severina e a gente não tem a vida severina. Elas caminham um ao lado da outra, trazendo essa dualidade linda que João Cabral de Melo Neto conseguiu trazer pra gente nesse
poema dramático incrível. Muito obrigado pela atenção, pode ter ficado um pouco extenso, e eu espero que continuemos vivos, não tão severamente, mas vivos. E muito obrigado. Até mais.